E aí pessoal, tranquilo? Faz tempo que eu tô devendo esse vídeo pra vocês aqui, que é o quê? Você vai montar um computador pela primeira vez, ou até pela segunda vez, talvez, ou pra outra pessoa. O que eu posso comprar primeiro? Qual peça eu posso investir o meu dinheiro primeiro? Será que eu compro o gabinete primeiro? Compro o processador? Compro placa de vídeo? O que eu compro primeiro, né? Porque geralmente as pessoas, né, pelo que eu vi em relatos, comentários também, vocês comentam bastante aí, amigos meus, compram peça a peça, mês a mês, digamos assim, né? Espera um mês, compra uma peça, espera outro mês, ou espera dois, talvez quer uma peça melhor, espera 3, 4 meses, né, para poder juntar uma grana a mais e comprar uma peça melhor também, e ficam muito nessa dúvida do que comprar primeiro, né? Logicamente, você não vai ter um computador funcional se você não tiver todas as peças, obviamente, né? Mas é interessante que você, por mais que você não tenha um computador funcional, né, antes de juntar todas as peças, é interessante que você veja no que você vai investir primeiro, para você poder não ficar limitado, tá? Se você seguir essas dicas que eu vou te passar, você não vai ficar limitado, uma peça não vai limitar a outra, vocês já vão entender o que eu quero falar para vocês. E também tem a questão de você não prejudicar o seu investimento. Enfim, eu vou mostrar essas duas alternativas, né, o que você pode fazer para se esquivar esses erros, digamos assim. Então assista esse vídeo até o final para você poder entender. Então é isso aí, pessoal, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem. E como esse vídeo era muito pedido, seu like é muito importante, beleza? Então é isso aí, vamos lá para as dicas. Bom, pessoal, então qual que é a primeira peça a se comprar e a se investir no computador? Primeiramente, nós temos o processador, temos memória RAM, placa-mãe, SSD, HD, sei lá, gabinete, é bastante coisa, né? Então, provavelmente, a primeira coisa que você pense, né, é placa-mãe. Mas eu recomendo você começar pelo processador. Ué, Bruno, mas por que pelo processador? Porque tudo tem que ter um porquê ali, né, na informática. Então, processador porque é o seguinte, se você começar pela placa-mãe primeiro, né, eu quero comprar a placa-mãe primeiro. Se você, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui uma H610, você quer montar um Intel ali, LGA 1700 da nova geração, você compra uma H610 e depois quer ser feliz. Comprou, chegou a placa-mãe, agora eu vou ver o processador que eu quero comprar. Só que tem um porém, se você esperar e ver assim, eu queria comprar um Core i3, mas eu vi o desempenho, lançou um jogo novo, aquele jogo não comporta mais o Core i3, agora eu preciso comprar um Core i5. Então quer dizer, talvez dependendo do Core i5 que você escolha, né, se for um K, por exemplo, um Core i5 um pouco mais esquentadinho, não é interessante colocar com uma placa-mãe dessa. Ou, sei lá, você quer comprar um Core i7, dá um exemplo, né? Então, ou seja, o primeiro passo aqui não é escolher placa-mãe, e sim processador, tá? É o primeiro passo a se fazer. Primeiramente, invista no processador. Aí depois você vai ver a placa-mãe que você vai colocar para ele. Por que primeiro o processador? Porque o processador é o que vai dar o desempenho e a base de desempenho no PC como um todo. Então é ele que vai se aliar com a placa de vídeo para poder rodar os seus jogos e fazer suas tarefas. É ele que vai se aliar com a memória RAM para poder mais uma vez rodar suas tarefas. E, obviamente, se você quiser um desempenho satisfatório, você precisa de um processador interessante. Independente se você vai comprar no AliExpress, na Amazon, sei lá, um Ryzen 5, um Ryzen 9, um Ryzen 7 ou um Core 7, sei lá, enfim, ou até um Xeon, por exemplo, né? Então, primeiro passo, escolha o seu processador. Escolheu o processador? Beleza. Agora, o segundo é a placa-mãe. Pode colocar aqui, editor. Muito obrigado. Então, o segundo é a placa-mãe. O AliExpress tá em alemão, não faço ideia. Então a segunda peça é placa-mãe. Por que placa-mãe? Porque basicamente, olha só, se você escolhe esse processador aqui, que é um Xeon E5 2666V3, vou dar um exemplo de Xeon aqui, né? Processador muito quente e tem um TDP um pouco mais elevado, requer um VRM mais interessante. Se você não tem ideia de como que vê esse negócio de VRM, se a placa-mãe é boa ou não, nós fizemos um vídeo como entender a compatibilidade de processador e placa-mãe, tá? Não adianta só encaixar o processador na placa-mãe, sendo que a placa-mãe talvez não tenha a estrutura suficiente necessária para poder atender o processador. Então, ou seja, primeiro o processador, segundo placa-mãe. Porque com base no processador que você escolheu, você vai escolher a placa-mãe. Olha só, se você vai pegar uma placa-mãe simples dessa aqui para um processador mais requentado, não é interessante. Então é interessante você escolher uma placa-mãe ali que já tem um dissipador no VRM um pouco maior, sei lá, fan aqui no VRM, né? Tem várias placas-mãe para Xeon, por exemplo, que já tem fan no VRM, para um processador um pouco mais quente, que é no caso desse cara aqui. Então pesquise aí o processador que você quer, depois placa-mãe. Escolhi placa-mãe, Bruno. Agora sim, agora eu tô com o processador de placa-mãe. Próximo item, memória RAM. Por que você vai escolher a memória RAM com base na placa-mãe e obviamente também do processador. Se você pegou um Core i7 ou um Core i9 ou até um Xeon bacana, você não vai colocar só 4 GB ou 8 GB de memória. É interessante que no mínimo você escolha 16 GB de memória. Então escolha uma memória RAM compatível, obviamente com a plataforma também requisitada pela placa-mãe, DDR3,
DDR4, DDR5, verifique isso. Então beleza, Bruno, escolher memória RAM, obviamente frequências adequadas. Xeons, por exemplo, trabalham ali no máximo 2666 MHz, 2400, são mais baixas, né? Vai escolher um Ryzen, já escolha ali algo em torno dos seus 3200 MHz ou a 3600, ou se, por exemplo, você vai escolher ali um Core i5 da 10ª geração, enfim, em geral, de fato, né, Core 3, Core 5, escolha também ali na casa dos seus 3000 MHz, beleza? Para você poder ter uma memória bacana. 16 GB de memória, 3000 MHz, e verifique também os slots compatíveis ali com a placa-mãe, certo? Então, processador, placa-mãe, memória RAM. Agora o próximo item, se necessário, um watercooler para o processador, tá? Verifica aí se precisa. Como é que eu vou saber se precisa? Geralmente quando o processador não vem com o CPU cooler, ou um cooler box padrão, o Core i5 de 10ª geração, ele vem. Tem aqui na caixa e tal, e vem com o cooler box. Ó, o Ryzen 5 4500, ele vem com o cooler box. Se o processador não vem com o cooler box, a fabricante fala assim para você, meu amigo, se vira, vai comprar um negócio aí de qualidade para refrigerar esse processador. Então, o próximo passo é o watercooler, se necessário. Próximo item aqui então na nossa lista, acho que é o 5º item, né? Placa de vídeo. Aí a gente entra na placa de vídeo de fato. Por quê? Placa de vídeo vai definir a fonte que você vai utilizar. Então não a fonte fica lá para o final. O que vai mandar na placa de vídeo é a sua necessidade de jogos, tá? E também edições em 3D. Sei lá, renderização em After Effects, renderização em Adobe Premiere, jogos, resolução de jogos, gráfico de jogos. Ah, eu quero rodar no Ultra, quero rodar no médio. O que esse jogo precisa? Requisito de jogos. Então o próximo passo é a placa de vídeo. Atente-se, você precisa pegar uma placa de vídeo que seja equilibrada com o seu processador. Como é que eu sei disso, Bruno? Tem uma aula no nosso curso de montagem de computadores, tá? Que inclusive, cara, tá insana aquela aula. Deve ter acho que 20 minutos de aula só explicando detalhe por detalhe de gargalo, tá? Mas, enfim, se você quiser o curso de montagem de computadores, vai estar na descrição do vídeo. E, inclusive, a GameMax, que é a patrocinadora oficial do curso de montagem, está cedendo uma bolsa de 20% off. Então, ou seja, chegou a tua hora de se inscrever no curso de montagem com 20% off. Vou deixar o link, inclusive, na descrição. Te ensina a viver de informática de fato, tá? Então, realmente, conteúdo insano, muito legal mesmo. E se você se inscrever pelo link na descrição do vídeo, tem um presente especial, que é um kit de fãs, com 3 fãs ARGB, também oferecido pela querida dona GameMax. Muito obrigado, GameMax, pelo patrocínio do curso de montagem. Então, é isso aí. Equilíbrio de peças, processador e placa de vídeo são os mais importantes na hora de, principalmente, rodar jogos, tá? Então, placa de vídeo, se você escolheu o Ryzen 5 4500, vamos, né, tá na tela aqui, já vou falar dele, ou até um Core i5 de 10ª geração, 12ª, uma RX 6600, uma RTX 3060, uma RTX 3070, por exemplo, são placas que, né, se equivalem, tá? Placas intermediárias, processadores intermediários. Placas de entrada, processadores de entrada. Placas high-end, processadores high-end. É mais ou menos isso. Esse é o parâmetro básico, digamos assim, de equilíbrio de peça de processador e placa de vídeo. Então escolha uma placa de vídeo com base na sua necessidade. Pesquise benchmarks, pesquise teste, pesquise o desempenho, reviews de placa de vídeo. Aqui no canal tem muito review de placa de vídeo, vocês podem dar uma olhada, né, e tal. Então é isso, placa de vídeo. Agora sim, agora é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação vai servir para poder alimentar todo o PC. Mas os dois componentes que necessitam de fato de uma fonte de alimentação de qualidade, processador, placa de vídeo. Então, ou seja, a fonte de alimentação tem que ser com base no que a placa de vídeo consome e no que o processador consome. Uma dica legal para vocês descobrirem a fonte ideal aqui. Você pesquisa a placa de vídeo que você quer comprar, né, sei lá, RX 6600, e você coloca do lado aqui, ó, Tech Power Up. Esse site aqui é muito bom, tá? Você vai vir aqui embaixo, ó, RX 6600. Ah, eu quero comprar uma 6600, sei lá, né? Escolhe a placa de vídeo que você quer. Então você vai ver aqui, ó, o TDP da placa de vídeo, que é 132 watts. É o quanto ela consome, tá? E um Suggest PSU. Nossa, mano, que trava-língua, né? Então, uma PSU ou uma fonte de alimentação sugerida de 300 watts. Essa fonte de alimentação já tá contando o PC completo, tá? Ou seja, o processador, obviamente, placa de vídeo, memória RAM, placa-mãe e tudo mais. Então, ou seja, uma fonte de 450 watts a 500 watts já tá tranquilaço para uma placa de vídeo dessa. Note que a fonte tem que ter pelo menos ali um 80 Plus bronze ou 80 Plus white no mínimo ali, né? Com PFC ativo, uma fonte de boa qualidade. Não escolha fontes que tem um seletorzinho, né? Uma chave seletora de 110 ou 220, porque daí não tem um PFC automático, né? Manual, isso é realmente bem ruim. Então, oscilação de energia pode danificar o hardware. Então, ou seja, RX 6600, tá ali, ó, 300 watts. Então, uma fonte de 350, 400 watts, dependendo do processador que você pegar, tá excelente, tá? Então, ou seja, comprou a placa de vídeo, aí você pensa na fonte. Bruno, comprei a fonte de alimentação, agora meu PC tá completíssimo. Faltou só uma coisa, obviamente, né?
né? Gabinete. Você vai escolher o gabinete com base na sua placa-mãe e também com base na sua placa de vídeo. Olha só, coloca essa imagem aí, ó. O cara teve que cortar o gabinete para poder colocar uma 4090. Exemplo, né? Obviamente ele deve ter sabido disso daí, eu não sei. Eu acho que ele sabia, né? Mas enfim, escolha um gabinete conforme ali a sua placa de vídeo, tamanho realmente de fato, né? Tem alguns modelos que é um pouco maior do que o padrão, então verifique realmente os centímetros da placa de vídeo para poder caber no gabinete facilmente, né? Outra coisa, a placa-mãe também. Verifica se ela é uma ATX, uma EATX ou uma, sei lá, mini TX, né? Para o gabinete ficar bem confortável com ela ali, não sobrar espaço, muito espaço, porque senão fica feio, ou faltar muito espaço, porque daí não tem como encaixar no gabinete, né? Então, verifique o gabinete, mas o gabinete é de tua escolha. Você não pode escolher qualquer gabinete, contanto que funcione a placa de vídeo ali, né? Caiba a placa de vídeo e também caiba a placa-mãe, beleza? Então, é isso aí. E para finalizar, os fãs. Sim, aí tem os fãs, depois você compra o gabinete, você vai poder colocar mais fãs, caso ele não venha com fãs também. E caso você se inscreva no curso de montagem, você já ganha os fãs também. Olha aí, olha que interessante, hein? Eu acho que é um bom negócio, hein? E outra, se você não gostar do curso de montagem, você tem 7 dias para você poder ter o teu reembolso. Então você pode ver as aulas, não curti, não gostei, não é para mim, não tive suporte, não suporte humano, eu quero meu reembolso. Você tem o seu direito, beleza? Produto de confiança, cara. O curso de montagem está na descrição. Sei lá, só por questão aqui de curiosidade, né? Olha só, a gente pegou esse gabinete aqui, ó, que já vem com 4 fãs RGB. Então não é necessário colocar fãs no gabinete, tá? Agora, não veio com fãs. Vamos pegar um gabinete que não tem fãs aqui, sei lá. Esse que aparentemente não tem fãs. Então você vai ver se é 120, 140, né, milímetros ou qualquer outra coisa. Vamos ver, cadê? Se esse aqui é o padrão, ele é 120 milímetros, beleza? Então, você vai ter que comprar fãs de 120 milímetros. Obviamente, compre kitzinho de fãs, né? Um kit, né, de fãs, que eu acho mais indicado e é o que eu recomendo, o que eu faço direto aqui. Compre o kit de fãs direto, tá? Fica mais bonito e você pode sincronizar, dependendo da tua placa-mãe, direto no software ou até no gabinete. Bom, pessoal, e o último, não menos importante, que eu acabei esquecendo também no vídeo, inclusive até vim regravar, que é o armazenamento. E aí, depois, por último, você pode escolher o armazenamento de acordo com o que você realmente precisa. Por exemplo, eu preciso alocar vídeos ou trabalho com imagens ou algo muito pesado. Eu recomendo pelo menos ali uns 480 GB ou, sei lá, 1 TB ou até 2 TB de armazenamento. E aí o tipo de armazenamento vai depender muito da tua placa-mãe. Então por isso que é importante escolher ele depois. Se você quiser colocar um armazenamento NVMe, né, ou M2, por exemplo, que é esse aqui, você precisa de uma placa-mãe que tenha suporte para ele. O SSD, por exemplo, ou até o HD, que eu nem recomendo, eles são muito mais compatíveis, né? Porque eles vão ali no cabo SATA e basicamente toda placa-mãe tem um cabo SATA padrão hoje. Então o mais indicado realmente é escolher o armazenamento depois que você escolher todas as peças. Mas mesmo assim, verifique o que você vai jogar ou o que você vai trabalhar também em cima para você poder realmente ver o tipo e também o tamanho do armazenamento que você vai escolher. Agora sim, vamos para a conclusão. Bom, pessoal, então acho que eu esclareci aqui para vocês, certo? Então a gente tem aqui, primeiramente, vamos recapitular aqui. Processador vai dar a base para o PC, placa-mãe vai dar a base para o processador, memória RAM vai correr conjunto com o processador, o water cooler também ali se necessário, né? Placa de vídeo vai correr conjunto com o processador também. Depois a gente tem a fonte que vai correr conjunto com a placa de vídeo, gabinete vai correr conjunto com todos os outros componentes e fãs vai dar um charme a mais aí. E aí o resto, enfim. Olha, inclusive tem até um módulo, mais uma vez falando do curso de montagem, tem um módulo falando só de periféricos, cara. Enfim, se você quiser escolher periférico e saber realmente os detalhes e tal, tem um módulo completo lá. Mas enfim, daí depois parte para os periféricos, se vocês quiserem, a gente pode fazer até um vídeo aqui bacana explicando sobre isso, tá? É isso aí, pessoal, nós nos vemos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço, valeu!